que no final das contas é o que cada um de nós aqui quer. Todo ser humano tem duas coisas primordiais que para ele fazem muito sentido. Uma é que todo mundo gosta de se sentir importante. Tem alguém que não gosta de se sentir importante aqui? Não, né? Todo mundo gosta. E esse é um dos motivos, talvez, pelo qual você está aqui nessa igreja até hoje. Sabe por quê? Porque quando você chegou aqui, alguém te recebeu com um sorriso, alguém talvez te abraçou, alguém te cumprimentou, você se sentiu acolhido, você se sentiu importante, você se sentiu bem nesse lugar. E a outra coisa é que todo mundo também tem interesse nessa vida. Todo mundo tem desejos. E eu não estou falando de segundas intenções, estou falando de interesses reais. E eles começam desde as necessidades básicas que nós temos. Interesse de comer bem, interesse de vestir bem, interesse de ter um automóvel bom, interesse de ter uma casa bem legal, interesses. E esses interesses, eles vão subindo de nível, e está tudo certo. Agora, para que essas coisas realmente, elas se realizem, nós possamos ver a construção disso, nós precisamos ver como construir essas coisas. E esse texto de Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 42, a gente vai ver algumas coisas pelas quais, algumas, porque o Evangelho do Senhor, ela tem solução para tudo. E não dá para explicar tudo num culto, amém? Ainda bem, né? Porque temos muitos cultos pela frente. Então, disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor, ele tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amém? Feche seus olhos agora um momento, por favor. Eu quero orar por você. Pai, o Senhor está neste lugar e eu louvo o teu santo nome, Pai, por isso. E essa palavra, Pai, eu peço que os meus irmãos estejam com o seu coração aberto, a fim de que eles possam realmente experimentar, Pai, essa maravilhosa graça do Senhor. Que os seus olhos espirituais se abram e que, ó Deus, o entendimento de cada um não fique cego por causa da incredulidade, mas que a partir deste momento, meu Pai, ó Deus, todo pensamento seja levado cativo a Ti, para que possa experimentar, Senhor, ó Deus, essa bondade, esse amor, esse perdão e essa verdadeira transformação, que por meio da Tua palavra, ó Deus, é possível a todo aquele que em Ti crer. Eu abençoo a Tua igreja e peço que na individualidade de cada um, o Senhor Deus possa romper em nome de Jesus com todas as algemas e todas as cadeias. E que, ó Deus, o seu pensamento, a intenção do coração, ela seja unicamente e exclusivamente ao Senhor neste momento, para que todo dardo inflamado do maligno, todo pensamento e dispersão da mente seja repreendido e o Senhor possa trabalhar na vida de cada um com amor, com alegria e uma transformação genuína para a honra e glória do Senhor. Amém. Queridos, o Senhor Jesus, ele fala com os seus discípulos aqui. Ele traz uma parábola
E os discípulos ali perguntam, Pedro pergunta para ele, tá, mas o que quer dizer isso? E o Senhor, ele começa a explicar a respeito disso. E olha ali o que ele diz, volta para nós agora o verso 42, por favor. Eu sou uma pessoa que sou um pouco detalhista, no sentido de cada palavra que é dita, não só do Evangelho, mas o que as pessoas também dizem. E diz aqui que o Senhor, ele falou o seguinte: quem é o mordomo fiel? Quem é o mordomo fiel? Quem é o mordomo prudente? A quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? E agora o 43, ele vai dizer assim, ó: feliz, ou irá bem nas suas aventuras, aquele servo, aquele mordomo, a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ele começa dizendo sobre mordomia, sobre alguém que é fiel, sobre alguém que é prudente. E essa pessoa que é fiel, que é um mordomo fiel e um mordomo prudente, ele diz que ele vai confiar a essas pessoas conservos, ou seja, os servos dele. Ele vai confiar as nossas mãos, aqueles a quem Deus chama de mordomos, e nós somos mordomos do Senhor. Ele vai confiar as nossas mãos seus conservos, seus filhos. E depois ele diz que essas pessoas serão bem-aventuradas, serão felizes, quando esse Senhor vier e achar eles fazendo assim. Fazendo assim o quê, pastor? Fazendo o quê? E quando eu estava lendo isso, eu fiquei me perguntando também. Mas ali só bota o 44, para nós ver que até nisso há uma promessa. No 44 ele vai dizer daí o seguinte: verdadeiramente vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. E agora o Senhor me traz algo aqui interessante, que nem tinha notado isso. A palavra de Deus diz, e eu tenho ministrado nas quartas-feiras a respeito de vida material. Então, se você quer aprender como prosperar na sua vida, e principalmente na vida material, vem nos cultos de quarta, que eu vou pregar só nos cultos de quarta, não vou pregar nos domingos. Amém? Amém? Amém. Ele vai confiar a esses que assim o fazem todos os seus bens. E aí você olha para a sua vida, aí de repente você olha para a sua conta bancária, de repente você olha para a sua garagem, você olha, para a sua casa, mas é meu? Será? Será mesmo? Um dia eu estava chegando no meu trabalho, isso há muitos e muitos e muitos anos atrás. Eu estava chegando no meu trabalho, estacionei o carro na frente da empresa, e quando eu estava descendo do carro, estacionou um carro do lado, veio assim, gritando pneu. Desceram 4 homens do carro, todos eles armados, e disseram: perdeu. Eu digo: perdi o quê? Aí quando eu vi as armas, logo levantei as minhas mãos, joguei a chave Londres e digo: pode levar. E eles disseram: não, tu vem junto. E me levaram junto. Então, sofri ali um sequestro relâmpago. E me levaram junto, levaram meu carro, enfim, tiraram todas as minhas coisas, me roubaram todas as coisas e me largaram lá perto de São Leopoldo. Enfim, não vou contar toda a história, que não é o caso. E eu voltei embora, isso foi no início da semana, eu voltei embora, e eu fiquei muito indignado. Na época eu congregava na igreja, no MBCB de Portão, então eu e minha esposa, a gente congregava lá, e era a maneira como nós tínhamos para ir, aquele carro. E não só nós, porque nós levávamos outras pessoas para servir lá, a intercessora, a ministra do Ministério Infantil às vezes, a gente levava outras pessoas, inclusive pessoas que acabaram se convertendo de Novo Hamburgo, nós levávamos lá. E aí eu fiquei muito indignado, e aí eu voltei para a empresa naquela mesma tarde, sentei na minha cadeira, na minha sala,
E eu disse para Deus assim: Deus, eu não aceito esse negócio. Eu não aceito. Esse carro eu uso só para duas coisas: para vir trabalhar e levar a minha família e os irmãos para a igreja. O Senhor sabe tudo que eu uso esse carro. E o Senhor vai permitir que esses sem vergonha vão levar o meu carro, ou melhor, o teu carro, porque não é meu, é teu. Fiquei indignado e falei assim com Deus. Eu digo: eu não aceito que eles roubem o teu carro que eu uso para fazer o serviço do Senhor. Acho que deu 2 ou 3 dias, eu recuperei o carro. Querido, tudo que você tem não é seu. Nós somos apenas mordomos, a quem Deus confia todos os seus bens às suas mãos. E às vezes a gente fica agoniado, né? A gente fica ansioso por isso, por aquilo, para aquilo outro. Querido, nada é seu, nada, nem a roupa do corpo, porque no dia que você morrer, você não vai nem escolher a roupa do corpo. Vão levar tuas joias. Vai deixar, um vai tomar o seu anel, o outro vai tomar sua corrente, o outro vai levar teus brincos. Nada você vai levar. E você acha que é dono de alguma coisa. Você não é dono nem dos seus filhos. Deus te dá como herança para você cuidar, porque são do Senhor. Não são seus. A sua esposa, homens, preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. Eu quero que você olhe para a sua esposa com um olhar diferente a partir de hoje. Você sabia que Deus confiou a você, homem, a princesa dele? Ô, glória! Sabe como é que eu chamo a minha esposa desde que eu voltei do Legendários? Como é que eu te chamo, amor? Princesa. E eu não sabia que eu tinha uma princesa em casa. Deus... Meu querido, vem cá. Quem que é o pai dessa esposa que você tem aí do seu lado? Deus. Deus é o que? Não é rei? E o filho, um rei tem o que? Filhas chamadas? Você está cuidando bem da tua princesa? Da princesa do rei? Você está cuidando bem dessa princesa? Pois é, né? Cuide bem daquilo que é do Senhor. Cuide bem daquilo. Isso eu ia deixar só por conta dos homens. Mas não ia deixar passar, porque eu sei que tem uns aqui que não vão vir, né? Quem sabe agora você venha. Tem mais. Tem bem mais, amém? Cuide bem da sua princesa. Mas voltando então, bota o verso 40 e... eu estou perdido aqui, amados. Verso 43, ele diz: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo o quê? Agora põe lá no verso 35. Ele diz assim: cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. 36. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Quem ele vê, quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. E estudando um pouco sobre isso, bota agora o verso 35, ele começa dizendo que cingido esteja o vosso corpo. O corpo cingido significa estar preparado, estar atento e estar vigilante.
Alguém que não está distraído da sua missão, que está exercendo a sua função ou seu chamado. Estar com o corpo cingido, queridos, é você estar atento, preparado, alerta. O cingir o corpo significa estar vestido com as calças no lugar, com o cinto no lugar, com a roupa no lugar, porque não importa o que acontecer, seja na primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, você vai estar pronto para quando o Senhor voltar. Você está pronto para quando o Senhor voltar? Você está pronto para quando Ele vier, seja no momento que Ele vier? É sobre isso que Ele está falando, sobre a preparação da volta do Senhor. Você que foi chamado para cumprir a função, você que foi chamado para uma missão, para os planos do Senhor, você está preparado para o dia que Ele apontar, seja na segunda, terceira vigília? E Ele continua dizendo: e acesas estejam as vossas candeias. A candeia é a luz que ilumina o caminho para o corpo. A candeia, ela precisava de óleo para estar acesa. E o óleo, ele representa a presença de Deus na nossa vida. Uma candeia sem óleo é inútil. Agora, uma candeia com óleo, ela ilumina todo o caminho. Ela ilumina por onde você deve andar. Ou seja, não adianta você dizer que está pronto, preparado, que conhece a palavra, mas não tem o óleo, a presença do Senhor sobre a sua vida. A gente às vezes abre a boca e cita versículos, a gente às vezes fala disso, fala de Deus aqui, fala de Deus ali, mas a nossa vida não vive aquilo que a gente fala. Não vive aquilo que está dentro da nossa mente, do conhecimento que nós possuímos. Tenho falado nos cultos de quarta-feira sobre Tiago 1:22. Não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, enganando-vos a vós mesmos. Se você quer ser uma pessoa preparada, abençoada, próspera, entenda que não adianta só você ter e deter o conhecimento, pois o conhecimento sem o óleo, sem a graça, sem a prática, ele não vai trazer resultado algum, fruto nenhum. O óleo é a presença de Deus, é a obediência a Deus, é o fazer o que Deus tem chamado você nesse tempo. E às vezes a gente diz assim, mas não é hora. Não, mas eu não sinto ainda. Se é para sentir, com esse frio eu tinha ficado em casa. Você também? Sim ou não? Se era para sentir, eu não estava aqui. Eu estava cuidando da minha vida, e não na vida de vocês. Mas o Senhor me chamou para um propósito, para cumprir uma missão. E assim como você também foi chamado para cumprir um propósito, uma missão. A pergunta é, você está se preparando ou está preparado para isso? Você está com a sua lamparina, com a sua candeia acesa para cumprir o chamado do Senhor na sua vida? Então, é assim que o Senhor espera nos encontrar quando voltar, com a nossa lâmpada acesa, cumprindo o chamado, com o corpo, com a nossa vida preparada nos caminhos que Ele escolheu para cada um de nós. Paulo ele fala de que quando o Senhor voltar, todas as nossas obras vão passar pelo fogo. Você sabia disso? Tudo o que você fizer vai passar pelo fogo. Pergunto, o que sobrevive ao fogo? Palha sobrevive ao fogo? Madeira sobrevive ao fogo? Feno sobrevive ao fogo? Então, essas obras que o Senhor diz que são palha, feno, madeira, vão queimar, de nada serve. Ou seja, por que a gente dá tanta ênfase para essas coisas? E essas coisas são coisas humanas, coisas, desejos, são vontades humanas. Mas, pergunto, pedra preciosa passa pelo fogo? Queima no fogo, fica no fogo? Não.
ouro. Não, até fica melhor, né? Até fica melhor. E essas são obras que vão se perpetuar no céu e gerar reconhecimento para os filhos do Senhor. E quais são essas obras? Aquelas que agradam o Senhor. Aquelas que são obras que salvam vidas. Aquelas que são obras que diante do Senhor, quando Ele vem, Ele diz assim: olha, quando eu estive preso, você foste... Vocês não lembram, não? Foste o quê? Me visitar. Quando eu estive com fome, você me deu de comer. Quando eu estive com sede, você me deu de... Quando eu estive nu, você me vestiste. Essas são obras que vão glorificar o Senhor, que são obras de ouro e de pedras preciosas. Essas o Senhor se alegra e se agrada. Essas são obras que contribuem no reino de Deus com a igreja do Senhor. Sabe a coisa que mais, talvez não digo a mais, mas uma das mais que mais me impressionou subindo a montanha, queridos? Foi ver 179 pastores, e nenhum deles falando do nome da sua igreja. Nenhum deles falando da gravata que deve ser usada. Nenhum deles falando de que se não usar terno, vai para o inferno. Nenhum deles falando do que pode e do que não pode, mas todos eles ajudando uns aos outros, carregando, dividindo pão uns com os outros. Não existia divisão, existia uma única igreja. Um só Senhor, uma só fé, um só Espírito Santo, como diz a palavra. E é isso que o Senhor quer de nós, não divisão, mas união, unidade, amor, cumprimento do Evangelho. Não importa se aqui, se ali, mas que nós possamos, num só Espírito, numa só fé, num só Senhor, cumprir a vontade dEle. É óbvio que cada igreja, ela vai ter o seu método de trabalho, assim como nós temos o nosso, como a gente viu ontem aqui, uma festa. E até me perguntar, mas vocês fazem essas festas de arraiar? Sim, a gente faz. Mas para quê? Para que ali, num momento como aquele, a gente traga uma palavra e mais de 20 pessoas levantam a mão e dizem assim: eu quero mais o Senhor. Para isso. E eu louvo a Deus que cada um que estava aqui entendeu, viu isso acontecer ou não viu. Se o diabo, queridos, faz de tudo para enganar os crentes, para enrolar os pés dos crentes, e roubar o máximo, e matar o máximo, a gente vai dormir no ponto? Hã? A gente vai ficar, pois é. Pois é o quê? Vamos lá. Amém? Então, olha o que diz Mateus 5,16. Não cheguei nem na metade. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos... Glória a Deus por isso. Jesus, ele questiona sobre qual luz é que realmente existe em nós. Se essa luz é trevas, ou é uma luz que realmente ilumina e brilha. Olha o que diz Mateus 6, 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Isso nós precisamos, queridos, às vezes, dar um tempo, parar um pouco e talvez olhar na ótica de Deus com os olhos do Senhor. Porque a gente às vezes está tão Maria vai com as outras, já ouviram essa expressão? Tão seguindo a manada,
tão nas conversas de corredores ou de salas fechadas, que a gente não para olhar de fato como Deus está vendo as coisas. Para olhar de fato como o Evangelho ele realmente é. Para olhar de fato se aquilo ali que a gente está julgando, falando, murmurando, realmente é algo do Senhor ou não. Subindo a montanha eu fiz algo muito feio. Vocês querem saber? Não tem problema, gente. A ideia é contar, mas se vocês não querem saber, eu não conto. Eu vou falar, amém? Amém. Eu murmurei. E murmurei muito. Murmurei muito. Mas isso foi necessário. Porque ali Deus confrontou a minha vida. Ali Deus me quebrou. Porque a gente às vezes, eu brinco, tem um termo que eu uso muito, a gente tem ponto cego, que a gente não se enxerga. E cada um dentro da sua realidade, peculiaridade e perfil. E quando eu me deparei com isso, eu vi assim, eu fiquei com nojo de mim. Eu fiquei com raiva de mim. Eu vi quão miserável eu sou. E assim, mas tu não presta. Quando eu me deparei com algo que eu estava fazendo, que nem eu mesmo aprovo. E aquilo me doeu, gente. Aquilo me incomodou. Ao ponto de que eu não sou uma pessoa que costumo... Né, vocês vão dizer aqui, vão rir do que eu vou dizer agora, que eu sou muito introspectivo, que eu não sou muito de ficar falando. Quem está mais perto de mim sabe. E Deus me confrontou de tal maneira que numa oportunidade, no grupo que eu estava participando, subindo a montanha, eu tive que confessar isso para eles, assim como eu estou confessando hoje aqui para você. Hoje eu consigo confessar mais fácil, mas na hora foi muito difícil. Porque a gente às vezes não nota o quão ruim a gente é, o quão ruim a gente está sendo, o quão mal a gente às vezes está agindo. E a gente acha que está fazendo bem, a gente acha que está fazendo certo, a gente acha que é em nome de miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo, dessa morte, hein? Só que enquanto você não se enxergar e não olhar para você mesmo, você vai continuar achando que você é o cara, que você é a superpoderosa. E a gente não é. A gente é pó. Alguém gosta de se virar no pó aí? Se jogar no chão? Alguém gosta? Por que não gosta? Porque fica como? Sujo. Nós somos pó. Tem muita sujeira dentro de nós. E se a gente não buscar o Senhor e se limpar, e se purificar, o que sobra, hein? O que vai sobrar de cada um de nós? Então Jesus ele vem nos questionando sobre que luz que há dentro de nós. Trevas ou uma luz que brilha, que reflete, que ilumina, que salva, que cura, uma luz que é uma luz de misericórdia, né? O maior evento do planeta, querido, sabe qual é? Depois da crucificação de Jesus, o maior evento do planeta ainda está por vir. Não é a internet, não é o smartphone que tu consegue falar com alguém lá do outro lado do mundo, não é as novas inteligências artificiais, também não são as grandes guerras, a bomba atômica, nem a queda das torres gêmeas. O maior evento desse mundo ainda está por vir, sabe qual é? Se chama Volta de Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque nesse dia, mortos vão ressuscitar.
Porque nesse dia, vivos que amam o Senhor, creem no Senhor e andam com eles, irão desaparecer e vão para o céu. Também nesse dia, o anticristo vai reinar nessa terra. E nesse dia, o Espírito Santo será removido dessa terra. O maior evento dessa terra se chama Jesus Cristo. A sua crucificação que conquistou a nossa salvação e a volta dele que também vai nos dar a nossa verdadeira libertação. E a gente às vezes se empolga com algum evento, com algum acontecimento, isso tudo é passageiro. Quer ver? Você ainda lembra a primeira vez que pegou um smartphone na vida e conseguiu tirar uma foto? Você lembra disso? Ninguém mais lembra, né? Porque se tornou algo o quê? Comum. Você lembra a primeira vez que você fez uma videochamada com o smartphone com alguém de longe? Você nem lembra mais, porque isso se tornou comum. Mas a cruz de Cristo a gente tem que lembrar todo dia. Essa sim faz a gente trazer à memória o pecado que foi perdoado, do lamaçal que Deus nos tirou, daquela vida de trevas, para estarmos preparados para o dia que o Senhor voltar. E para isso, a gente precisa estar o quê? Com as candeias cheias de óleo, acesa. A nossa vida no Senhor, temendo ao Senhor, cumprindo a sua vontade, cumprindo o chamado, fazendo aquilo que Ele nos chamou verdadeiramente para que a gente possa fazer. Então você se pergunte, tá pastor, mas como é que eu vou estar preparado? O que eu preciso fazer para estar preparado? Eu acho que vai ter que ficar para o próximo culto. Né? Mas eu vou falar uma coisa de tantas que Jesus falou. Lá em Mateus 5, capítulo 3, a gente viu antes que Jesus falou que serão bem-aventurados aqueles que estiverem preparados, sim ou não? E ele vai mostrar aqui agora, que felizes ou bem-aventurados serão aqueles que se prepararem. E o primeiro tipo de preparação é ser humilde. Humildade de espírito. Porque deles é o quê? O reino dos céus. É a vida no Senhor. Agora, humildade, pastor. Tem também tradução que fala os pobres de espírito. Ou seja, o que isso significa, né? Vamos lá então. As atitudes, queridos, a gente precisa entender, e dentro do contexto que Jesus vai trazer agora, dentro de todas as bem-aventuranças, vai nos mostrar que cada atitude, ou cada bem-aventurança, ou estar preparado tem um preço. E ser humilde tem um preço, que é abandonar a arrogância, que é abandonar a prepotência, que é abandonar a soberba, que é abandonar o orgulho. Eu vivi uma experiência com um pastor, subindo a montanha, e eu disse para ele até murmurando, porque naquele momento eu estava murmurando. Eu disse, larga isso aí, rapaz. Tu não está vendo, está precisando de ajuda? E ele, pelo orgulho, ele não largava. Ele não cedia. Eu faço, eu posso, eu consigo. Quantas vezes talvez você, dizendo, não largava, não abre mão. Por quê? Porque querido, o Deus eu sou é que pode todas as coisas. O Deus eu sou é que pode. Nós não somos nada sem o Senhor. E muitas vezes a gente vai deixando o orgulho, a prepotência, a soberba dominar a nossa vida e a gente não se torna uma pessoa acessível. E quem não é acessível, quem não é humilde, não senta para aprender, não senta para ouvir, ou se senta para ouvir, é para julgar
e é para condenar, não para receber. Ou para obter, para apontar. Quantas vezes, talvez, você veio aqui, nesse culto, ou algum culto, ouviu algum culto, alguma coisa na internet, e disse assim, isso aqui é pro fulano. Ou estava com o marido, com a esposa aqui, meteu aqui, viu, essa é para ti, eu falei, né? Por quê? Porque a gente pega as coisas e eu não, é o outro. Transfere, porque a gente é muito certinho, né? A gente é crente. A gente não erra. A gente não peca. A gente está se enganando. A gente está mentindo para nós mesmos. Pobre ou humilde, pessoa que tem necessidade de alguma coisa, que sente necessidade e precisa de mais, precisa de ajuda, precisa de outra pessoa. O contrário de humilde, queridos, humilde de espírito é alguém que julga ser melhor, que não tem ouvidos para aprender, mas para ouvir e para julgar, como já falei. Provérbios 29, 23, olha o que diz ali. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Honra. Eu quero que você faça uma visitação interna e traga à memória a sua vida, momentos da sua vida em que talvez faltou humildade e que provavelmente você até percebeu, mas por manter o status, mas porque achou que passaria vergonha por não reconhecer algo, mas porque você achou que perderia algo por não falar a verdade, porque mas é o que vão dizer agora. Eu ouvi testemunhos, e inúmeros deles de pastores na montanha que subiram comigo, e um deles eu vou falar para você, de um pastor que tamanho era o peso, a sobrecarga, mas que ele precisava manter a imagem, ele precisava manter o status, ele precisava manter a aparência de alguém que estava bem para ajudar a sua igreja. Um dia ele não suportou, e ele foi para casa, e sendo um CAC, alguém que tem armas, foi para casa, pegou uma de suas armas e colocou na cabeça. Eu vou acabar com essa dor. Um pastor. E naquela hora, a misericórdia de Deus e o Espírito Santo falou com ele. E ali então, ele não executou aquilo que ele queria fazer. E Deus, pela sua misericórdia, fez aquele homem subir a montanha e ter a coragem de testemunhar isso para 179 pastores, que ali então o ajudaram e oraram, e ali então ele conseguiu se libertar e ter paz, porque ele não suportava mais as vozes que o perturbavam. Quantas vozes estão perturbando a sua vida? Você tem dado ouvidos, e em vez de ouvir a verdadeira voz, que é a voz do Espírito, o óleo que vai iluminar a sua vida, para iluminar a vida de outros, e você tem dado brecha, permitido, em nome da imagem, da minha posição, da minha empresa, do meu trabalho, do que eu tenho, eu vou manter isso. Tem pessoas que infelizmente sacrificam a família, sacrificam bens da sua família. Por quê? Porque eu preciso manter a aparência de que nós temos, de que nós podemos. Então por isso a gente não pode deixar de ir num jantar caro com os amigos. Por isso eu não posso deixar de frequentar tal lugar. Por isso eu não posso deixar de ter aquele carro mais possante. Não dá para diminuir. Por quê? Porque o que vão falar de mim? Eu pergunto, alguém paga seus boletos? A não ser você? Está vendo como a gente vai se enganando em nome de imagens? Em nome de
que o status ou as aparências vão fazendo com que a gente vai sofrendo nessa vida? Então, será que não é hora da gente ser um pouco mais humilde? E olhar para aquilo que realmente é necessário hoje, agora. E você pôr um fim no orgulho, um fim na soberba, um fim nessa autossuficiência e deixar Deus realmente te honrar? Pelas atitudes que você a partir de agora pode tomar? Essa é a primeira bem-aventurança. E tem muitas que eu quero compartilhar com você e hoje eu não tenho mais tempo para isso. Mas nessa noite eu gostaria que você olhasse com outros olhos para aquilo que Deus tem falado ao seu coração. E você olhasse com o olhar de que precisa estar preparado, precisa estar pronto, precisa estar com a sua candeia cheia de óleo, porque o Senhor está voltando, queridos. O Senhor está voltando. Pastor, quando vai voltar? Não sei. Pode ser hoje de noite, pode ser daqui a 100 anos. Eu continuo pregando, Jesus está voltando. Esteja preparado, porque se você não estiver preparado para o dia que Ele voltar, e mesmo você estando vivo, você está preparado para a morte. Porque você também não sabe o dia que o Senhor vai te recolher. Amém? E você também precisa estar preparado para esse dia. Vamos ficar de pé?